estamos de volta com o SET Experience Live e hoje nós temos um convidado especial para o nosso Keynote Speaker, que eu vou fazer aqui um suspense e vou deixar para o Daniel apresentá-lo. Daniel, é com você. Joia, muito obrigado, pessoal. Está sendo um dia fantástico hoje aqui. E para fechar esse dia focado em inovação, teremos conosco aqui o professor Flávio Pfefferman. O professor Flávio, que é brasileiro, e ele é professor adjunto da Escola de Business da Universidade de Berkeley, na Califórnia, que é uma das principais fontes de conhecimento para o Vale do Silício, também fonte de talentos, né, que alimenta o ecossistema de tecnologia, de empreendedorismo do Vale. E o professor Flávio vai compartilhar com a gente aqui sobre o ecossistema de inovação, né, do Silicon Valley, sobre a evolução recente do ecossistema de inovação aqui no Brasil e também sobre o programa de Lean Startup de Berkeley, que é uma metodologia utilizada tanto para startups quanto para empresas maduras. Então, professor, seja bem-vindo aqui ao SET Experience. Muito obrigado, Daniel. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Então, é um prazer participar do evento. Aqui eu conheço Daniel já há alguns anos, pela nossa colaboração com a TV Globo. Nós já recebemos a TV Globo aqui em Berkeley em algumas ocasiões. Tivemos o grande prazer de visitar a Globo com meus alunos, conhecer um pouco sobre o trabalho de inovação da empresa, e é ótimo poder participar aqui. Deixa eu iniciar aqui a apresentação, só para a gente checar se está... um instantinho. Ok, pessoal, deixa eu só abrir aqui. Estão vendo aqui, Daniel? Tá certo? Sim. Excelente. Então, a apresentação vai ser em português, que para mim é uma novidade, que geralmente eu faço as minhas apresentações em inglês. Aqui eu moro nos Estados Unidos há 37 anos, então é sempre bom praticar um pouquinho o português. Então, eu fiz uma apresentação especial, toda em português, aqui para o público presente. Então, vamos falar um pouco sobre esses temas, né? Então, a ideia é de aproximar um pouquinho o Brasil da nossa experiência com o Vale do Silício. E, como o Daniel colocou, nós temos 3 tópicos na agenda. Eu vou falar um pouquinho sobre a universidade, para contextualizar. Depois, um pouco sobre ecossistemas de inovação, com base num livro que foi publicado por uma equipe aqui de Berkeley, e sobre a evolução recente do ecossistema no Brasil, que eu acho que é relevante para o setor de mídia, internet, etc. E, finalmente, eu falar um pouquinho do Lean Startup, que é o programa que nós desenvolvemos há muito tempo aqui em Berkeley. Fizemos esse programa no Brasil, e é um programa que é interessante porque ele se aplica não só a startups, mas também à inovação empresarial. E eu vou aproveitar e apresentar alguns estudos de caso rápidos de projetos que nós fizemos com empresas. Então, para quem ainda não conhece, aqui é uma foto de Berkeley. Alguns de vocês já tiveram a oportunidade de visitar mais algumas fotos. Aqui é um campus maravilhoso. Eu espero que tenhamos no futuro a oportunidade de receber os participantes do evento. Sobre a universidade, alguns pontos rápidos. É uma universidade pública que funciona muito bem, obviamente. É o ranking mundial número 1 entre as universidades públicas e o ranking 4º no geral de todas as universidades mundiais, com base numa pesquisa do US News and World Report. Nós somos líderes principalmente em programas de pós-graduação e pesquisa, e com vários prêmios Nobel, inclusive a Jennifer Doudna, que recebeu o prêmio recentemente. E a grande vantagem de receber o prêmio Nobel aqui em Berkeley é que o professor ganha uma vaga especial no centro do campus. Isso vale mais do que qualquer coisa, que não é fácil estacionar. E, finalmente, nós estamos inseridos aqui no ecossistema, que é o maior ecossistema de alta tecnologia do mundo, e então temos uma interação muito forte com esse ecossistema, colaborações com empresas, toda a nossa rede de ex-alunos, muitos deles são
trabalham em venture capital ou são fundadores de empresas, então nós mantemos esses laços estreitos com o ecossistema. E dentro do campus nós temos alguns polos diferentes de inovação. Eu ensino na Escola de Administração, que é a Haas. Nós também temos vários programas de inovação, empreendedorismo dentro do departamento de engenharia, e temos a aceleradora Skydeck. Então, são esses 3 principais polos, mas se você for ver, eu acho que deve ter algum programa e curso de inovação em todas as áreas da universidade. Se você for no departamento de História, vai ter alguma coisa relacionada à inovação. No literatura, vai ter alguma coisa de inovação literária. Enfim, exagerando um pouco, brincando um pouco, mas essa cultura de inovação ela está inserida em todo o campus, não só nas áreas de administração e engenharia, mas nos departamentos de ciência e em outras áreas. Falando então um pouco sobre o Haas, a Escola de Administração onde eu ensino, nós somos ranqueados número 7 mundialmente pelo Economist em 2019. Nós temos esse enfoque em empreendedorismo, tecnologia e inovação. Lançamos competições de novos negócios conhecidas como Launch e a competição de negócios sociais. E é o local de criação do Lean Startup, com o professor Blank e com outros, do qual nós vamos falar um pouco durante a palestra. Aqui são alguns dos nossos programas. Nós temos programas de graduação, vários mestrados MBA, de formatos diferentes, um mestrado em engenharia financeira, doutorado, e também programas de educação executiva, são cursos de curta duração e programas customizados de inovação para empresas. Então, são várias maneiras de engajamento com a universidade. Uma apresentação minha rápida. Eu ensino há mais de 10 anos, 12 anos, na verdade. Dei alguns cursos diferentes de negócios em países emergentes, negócios internacionais, um curso sobre Brasil e o curso Lean Startup. Algumas publicações recentes, um livro sobre áreas de inovação, fiz uma contribuição a um livro editado por um professor de Berkeley, e um livro sobre banda larga no Brasil, que teve um impacto importante no desenvolvimento do ecossistema de inovação. Algumas outras atividades, destacando o meu envolvimento no programa Lean Startup de Berkeley no Brasil. Vamos falar um pouco sobre isso. Foi uma grande honra, também recebi um prêmio de ensino em 2014, e como eu mencionei, eu moro aqui há muito tempo, fiz minha graduação e pós-graduação aqui na área de São Francisco. Bom, de onde vêm, então, as ideias inovadoras, né? Já que nós pensamos muito em inovação aqui em Berkeley? Aqui é um estudo de 2006 da IBM, de onde vêm as ideias inovadoras. Então, uma grande parte vem dos próprios funcionários da empresa, então é importante envolver os funcionários no processo de inovação, parceiros comerciais, clientes também. Então, cliente, é importante envolver o cliente para entender as necessidades e outras fontes de inovação, tanto inovação aberta como inovação interna. Eu vou só destacar também que, em último lugar aqui no ranking, vem a academia. Então, tudo que nós falarmos, não levem muito a sério. Brincando, obviamente, e mencionando que esse estudo é de 2006, e 2006 até hoje. Eu acho que a contribuição do mundo acadêmico, especialmente de Berkeley e de outras escolas de administração, é maior, com metodologias muito mais práticas utilizadas no mundo dos negócios. Então, aqui em Berkeley, nós temos o David Acker, que é um papa na área de branding, o Chesbrough, que que iniciou essa revolução de inovação aberta, o professor Thies, de capacidades dinâmicas, alguns professores que estudam ecossistemas de inovação, como Jerry Engel, que publicou aquele livro, e o Lean Startup, Steve Blank. Então, apesar de 2006 nós estarmos em último lugar naquele ranking de fontes de inovação, eu acho que nos últimos 15 anos o papel das escolas de administração
e das universidades tem sido mais importante. Então, vou pular esse slide aqui, que resume um pouco o que eu estava falando, e entrar diretamente nessa visão geral de ecossistemas de inovação. Aqui é um desenho de Silicon Valley e de tudo que existe, e hoje em dia, muito mais ainda, né? Eu cheguei aqui em 1984, então, desde 84 até hoje, eu tenho visto muitas mudanças no ecossistema aqui de Silicon Valley. Então, cheguei no ano de lançamento do Mac, né, que foi uma revolução na época. Não sei se vocês se lembram, mas naquela época também o modelo de inovação era muito voltado a centros de pesquisa e inovação interna dentro de grandes empresas. Então, aqui tem uma foto do Xerox PARC, que era um centro de pesquisa importante, e outros também existiam naquela época. Aqui existiam relativamente poucas empresas de venture capital, e as que existiam tinham um enfoque maior na Califórnia. Todo o Vale era muito focado em tecnologia da inovação e computação. E eu me lembro que todos os outros alunos, eu estudava em Stanford na época, eles tinham, a grande ambição era eles saírem de lá e trabalharem no setor financeiro em Nova York. Então, todos entrevistavam com aquelas grandes empresas de Nova York, Lehman Brothers, Salomon Brothers, todas que foram à falência em 2009, 2010, além de outras que ainda existem. Em 2020, qual é o panorama? Então, o modelo migrou de modelo de inovação interna em grandes empresas para um modelo mais voltado a startup e capital de risco com inovação rápida, inovação aberta. Outra mudança é a diversificação industrial. Então, hoje, o Silicon Valley era muito voltado à tecnologia de informação, e hoje aqui existe de tudo. Carros são fabricados aqui, setor de biotecnologia é importante, energia renovável, setor de hambúrgueres é importante aqui, então carne artificial, food tech, e várias coisas. Então, houve uma grande diversificação do ecossistema. E hoje em dia, são os alunos de Harvard que querem vir trabalhar aqui, como o nosso amigo, meu vizinho aqui, o Zuckerberg, tem uma casa a 2 quarteirões daqui que veio de lá para cá. Também eu acho que existe uma grande internacionalização do Vale. Eu acho que, de uma parte, as empresas de venture capital hoje têm uma visão global e participam muito, inclusive do Brasil, e empresas elas também procuram o engajamento aqui com Silicon Valley. Então, nós temos empresas do Brasil, como a TOR, que tem um centro de inovação aqui. Então, toda essa experiência sobre Silicon Valley, ela foi assim, nesse livro, Global Clusters of Innovation, que foi publicado em 2005 e que eu contribuí um capítulo. E o Jerry procura justamente explicar a lógica da evolução dessas novas áreas de crescimento econômico rápido e inovação. Existia uma lógica antiga, que é a lógica de clusters, o professor Michael Porter, de Harvard, que falava dessas áreas de inovação e de crescimento rápido, que eram muito especializadas em indústrias específicas. Então, essa visão tradicional, em que cada região especializava em um tipo de atividade, biotecnologia, UTI, ou móveis para o lar, tapetes, equipamentos de golfe e tudo mais. Então, essa era a lógica que dava muito. Mas essa lógica, o professor Engel argumentou, não explica porque hoje nós temos tanta diversidade de indústrias aqui em Silicon Valley, e também a gente percebe isso acontecendo no Brasil. No Silicon Valley nós temos não só TI, mas todas essas outras indústrias. Então, o livro do Jerry propõe essa ideia, que Silicon Valley e outras áreas de inovação não são tão focadas mais
numa visão setorial ou industrial, envolvendo um setor específico como TIC, Ciências da Vida ou Mídia, e instituições e infraestrutura que apoiam especificamente aquele setor. O que existe hoje é uma visão de clusters de inovação. Então, é uma região em que o importante não é aquela indústria específica, mas o importante são todos os mecanismos para a criação rápida de novos negócios, a criação rápida de novos setores, às vezes, inovação rápida, distribuição criativa, e, portanto, as instituições importantes não são tanto aquelas instituições setoriais, para o setor de ciências ou de TIC, mas são instituições voltadas justamente para a inovação. Então, são venture capital, aceleradoras, hubs de inovação, as empresas grandes que participam com inovação aberta, os provedores de serviços especializados, etc. Então, essa aqui é a visão do Jerry Engel, e que foi proposta no livro, sobre os clusters de inovação. E nós estamos atualizando agora esse livro, um livro que saiu em 2005, e vamos ter uma nova edição em 2021, no final do ano, falando, evoluindo com esse conceito e com novos estudos de caso, inclusive um estudo que eu estou elaborando sobre a evolução recente no Brasil. E aqui são algumas características, então, de processos ou culturais dessas novas áreas de inovação, processos acelerados de empreendedorismo, mobilidade de recursos, inovação aberta, alinhamento de interesses, uma perspectiva global cada vez mais importante e laços com outras áreas de inovação. Então, esses são pontos que vocês podem ler em mais detalhes no livro. Então, o livro também inclui vários estudos de caso sobre clusters de inovação em outros países. Então, aqui o exemplo de Tel Aviv, onde você tem uma densidade incrível de instituições voltadas à inovação. Israel era um mercado pequeno, com poucos recursos, e que apostou justamente no desenvolvimento econômico com base em tecnologia, e que hoje é um dos maiores ecossistemas fora dos Estados Unidos e fortemente integrado com o Vale do Silício. Cada região tem a sua história, seu modelo diferente. Em Munique, em Alemanha, é uma região de inovação muito forte também, um outro estudo de caso incluído no livro, em que a inovação é muito mais baseada nas grandes empresas situadas ali na área, mas que eles tinham um problema, que apesar da inovação dessas grandes empresas, não havia uma geração boa de novas startups. Então, era um problema para a inovação futura. Então, a resposta ali foi criar centros de empreendedorismo nas grandes universidades, com novos cursos, e também para facilitar a integração entre as grandes empresas e startups. Então, é um outro modelo de cluster de inovação, de área de inovação, discutido no livro. E o livro também inclui um capítulo sobre o Porto Digital em Recife, que eu escrevi também falando do contexto específico. Então, agora falamos um pouco sobre essas áreas de inovação, que são cada vez mais importantes. Então, o que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, de um modo geral, além do Porto Digital? O Brasil, como todos nós sabemos, sempre vive esses ciclos econômicos, né? Então, nós já estamos acostumados com isso. Então, temos períodos de euforia, como em 2009, quando fomos capa do Economist, depois períodos de crise, o mais recente começou em 2014, final de 2013, e continua até hoje, e períodos de esperança, né? Nós sempre temos esperança de novos períodos de crescimento econômico e prosperidade. E quem sabe, futuramente, nós vamos voltar a um período mais próspero. E o que é interessante é que, apesar desses altos e baixos, o ecossistema de inovação do Brasil cresceu muito rapidamente. Aqui tem um slide do nosso parceiro Redpoint Ventures, que é uma empresa de venture capital no Brasil, mostrando um pouco essa evolução do ecossistema. Aqui é o que existia em 2005, praticamente nada. Aqui,
2010. Você vê já uma evolução do ecossistema, de comunidades, de algumas aceleradoras aparecendo, um maior número de empresas de venture capital, etc. 2015, uma densidade já muito maior no setor. E em 2015 foi justamente o ano da abertura do Cubo, que foi assim, um evento especial, porque sinalizou uma nova fase de crescimento do ecossistema, um crescimento muito rápido de 2015 até 2020. E aqui é uma foto minha com meus alunos de Berkeley visitando o Cubo, logo após a abertura do espaço, que foi um sucesso espetacular e seguido de outros projetos e outros programas similares. E aqui uma foto do Cubo, por favor, não dê comida para o unicórnio, né? Que era, naquela época, 2005, era um pouco otimista você colocar isso ali. Porém, hoje no Brasil nós temos várias empresas de sucesso e 11 unicórnios já no país, segundo a Lávica, que faz um acompanhamento disso, a Associação de Venture Capital da América Latina. Então, nós tivemos grandes mudanças nos últimos 5 anos. Mudança na escala, na experiência e no profissionalismo do setor, um grande número de startups de sucesso e unicórnios, mais capital em todos os estágios do investimento, com novos investidores, anjos, empresas, venture capital nacional e internacional. Então, foi realmente uma grande mudança nos últimos anos. E vocês veem aqui esse gráfico que eu elaborei para o capítulo novo que eu estou escrevendo, que durante os anos de expansão econômica do Brasil, de 2002 a 2011, 12, você tinha, essas barras mostram crescimento econômico e a linha é o volume de negócios de venture capital. Então, durante a expansão econômica, nós tínhamos um volume muito pequeno de movimento em venture capital, startups, tecnologia, e houve uma explosão nos últimos 5 anos, justamente durante o período de crise econômica e política, onde o crescimento, você vê aquelas barras vão baixando, e, ao mesmo tempo, um arranque espetacular do ecossistema, com base em vários indicadores, número de negócios concretizados, quantidade de capital, etc. Então, e continua, apesar da pandemia. Eu estava fazendo uma compilação de 2020, ainda não está pronta, mas houve pouquíssima mudança em termos de volume de negócios, de venture capital e de startups. Então, apesar da pandemia, continua. Então, impressionante como nós tivemos esse crescimento, apesar de todas as dificuldades dos últimos 5 anos. Então, quais foram as razões disso, né? Já que passamos por 2 recessões, situação política complicada, etc. Eu acho que houveram 3 fatores chaves por esse arranque, para esse take-off. Primeiro, foram tendências tecnológicas importantes, a adoção de mobile, cloud, que reduz muito o custo de TI para as empresas, banda larga, conforme o livro que nós escrevemos, e plataformas que facilitam transações, marketing, pagamentos, e-commerce e tudo mais. Segundo, eu acho que tão importante ou mais importante, uma evolução das instituições do ecossistema. Então, instituições de financiamento, surgimento de uma grande quantidade de aceleradoras muito bem administradas e hubs de inovação, participação de grandes empresas no ecossistema. Nós temos aqui o Daniel Monteiro, da Globo, que conhece muito bem isso. A Globo tem um fundo de investimentos agora. Então, e o terceiro fator que eu acho importante é uma mudança cultural. São vários tipos de mudanças culturais, na verdade. Primeiro, que o empreendedorismo passou a ser visto como uma carreira viável, como uma carreira até de prestígio. Nós temos, hoje em dia, modelos não só nos Estados Unidos, como no Brasil. Várias empresas, Nubank, Movile, iFoods, eBanks, Arco Educação, etc. Vários casos de sucesso, Acreditas. E também houve uma mudança cultural, acho, nas empresas, onde existe uma prioridade
de inovar e uma aceitação muito maior da inovação aberta. Então, portanto, as empresas participam muito mais no ecossistema. Então, um pouco daquela história de Munique que nós estávamos falando antes, né? Uma aproximação maior das empresas com o ecossistema de inovação. Então, esses são os 3 fatores chaves, ao meu ver, e outros que imagino que vocês também possam contribuir com outras ideias. Vamos falar um pouquinho, alguns slides sobre esse segundo ponto, que é a evolução das instituições do ecossistema. Então, alguns dados da minha pesquisa atual, preliminares, sobre a evolução das instituições. Então, aqui, uma lista parcial das principais empresas de venture capital no Brasil, e vocês veem que muitas delas já existiam desde 2005, né? Algumas delas, digamos, mas que realmente houve uma explosão entre 2002, 12, 13, 14 e 15, e com um número muito maior atuando hoje do que nós tínhamos em 2005, 2010 ou até 2015, tanto em empresas brasileiras dedicadas ao setor, como algumas empresas internacionais, mas com uma dedicação contínua ao Brasil. Então, isso foi uma grande evolução. Então, a quantidade de capital que entrou no país também foi muito grande nos últimos 5 anos. Segundo, outro tipo de instituições aceleradoras e hubs de inovação. Vocês veem aqui no gráfico que elas também começaram a atuar de forma muito mais forte por volta de 2015, um pouco depois de Venture Capital, na verdade, mas hoje existem aceleradoras e espaços, um número muito maior de aceleradoras e espaços de inovação. Cubo, Distrito, a ACE, a Wira, e várias outras, e algumas bem recentes, incluindo aceleradoras corporativas, como a Neoacelera, da Neoquímica, a aceleradora também do Porto Seguro, e outras mais. E a própria Wira, que é uma aceleradora da Telefônica. Mas, então, esse é um segundo pilar, instituições importantes para o ecossistema. E vocês veem aqui esse ponto que eu estava colocando, que Venture Capital entrou um pouco antes no Brasil do que as aceleradoras e os hubs de inovação. Então, durante um período, tinha muito dinheiro correndo atrás de boas empresas e não existiam uma quantidade suficiente de boas empresas, boas startups para serem investidas. Então, eu acho que hoje em dia existe um equilíbrio muito maior entre capital e empresas profissionais e com bom potencial. Isso é muito bom para o ecossistema. Então, o terceiro pilar importante em termos de instituições é a participação das grandes empresas, como eu estava mencionando antes. E vocês veem que isso ainda é muito mais recente, né? A única grande empresa que participava desde lá atrás era a Intel Ventures, que tinha um fundo de investimento da Intel. Mas isso aqui é uma lista parcial. Hoje em dia são mais de 200 empresas consolidadas que participam, empresas de porte maior. E aqui são alguns exemplos recentes, né? Alguns muito recentes, de empresas que participam via aceleradoras ou hubs, ou empresas que participam como investidores, ou, em muitos casos, participam nas duas modalidades. Então, nós vemos que esse profissionalismo que a gente vê, não só no lado do investimento, como no lado dos hubs de inovação, eles acabam levando a investimentos em vários setores. O fintech lidera, mas os investimentos são muito amplos em vários setores diferentes e são muito concentrados ao mesmo tempo. Em São Paulo, principalmente, mas de forma geral na região Sudeste-Sul. Então, 94% dos investimentos ocorrem na região Sudeste-Sul do país, e principalmente na área de São Paulo. E o que acontece na nossa análise é que São Paulo virou o centro principal, o hub principal de uma rede regional de hubs de tecnologia e inovação, com contribuições importantes de Belo Horizonte, Rio, Florianópolis, Curitiba,
Porto Alegre, mas com a maioria das atividades centradas em São Paulo. Então, vocês veem aqui, eu voltando um pouco, a grande parte das empresas de venture capital, essas que estão em amarelo, estão localizadas em São Paulo. Mesmo aceleradoras e hubs de inovação também. Então, existe uma grande concentração de instituições do ecossistema em São Paulo, e aqui é um mapa que eu estou ainda elaborando para o novo capítulo, mostrando justamente essa densidade impressionante de instituições do ecossistema de inovação, muitas delas que surgiram recentemente na área de São Paulo, não só em São Paulo, mas numa área específica de São Paulo, na área sudoeste da cidade, ali ao redor de Vila Olímpia, Brooklyn, depois em Jardins e também alguma coisa ali por volta da Avenida Paulista. Então, esse mapa nosso do ecossistema, agora, é um mapa muito parecido com aquele que nós vimos de Israel. Impressionante a evolução. Bom, então, o último tópico, nós falamos sobre ecossistema, então falar um pouco nesse último bloco sobre o papel do Lean Startup no ecossistema e a contribuição de Berkeley. Então, eu acho que o Lean Startup tem papéis diferentes. Primeiro, ele acelera a formação das startups, então ele justamente ajuda nesse equilíbrio entre o capital e as empresas, porque para os investidores é importante ter um número grande de empresas muito bem estruturadas e escaláveis. Então, o Lean Startup ajuda na formação rápida dessas empresas. O Lean Startup também contribui para o ecossistema porque acelera a inovação corporativa. Então, vou falar de alguns cases. E, finalmente, no nosso programa especificamente, nós temos sempre essa visão internacional, que é importante também para o ecossistema. Eu vou pular esse slide aqui. Bom, então, o Lean Startup começou aqui em Berkeley com o professor Steve Blank. Na época foi uma reviravolta acadêmica aqui, porque nós ensinávamos empreendedorismo utilizando estudos de caso, planos de negócio, estatísticas da indústria e aqueles métodos tradicionais, mas aos poucos fomos mudando para esse modelo de Lean Startup. E o Lean Startup, ele acabou sendo utilizado em vários programas internos aqui da universidade. Nós temos um programa de aceleração no Business School, que anualmente que já ocorre há vários anos, e que no programa de 2017, por exemplo, as 19 startups que foram finalistas do programa levantaram 15 milhões de dólares, e muitas empresas oriundas aqui na universidade se tornaram empresas importantes e partiram do Lean Startup e partiram dessa metodologia. Nós também levamos esse programa a vários outros países, inclusive o Brasil, mas também fizemos um programa na Índia chamado Innovate for Digital India, na China, México, Espanha, etc. Vamos falar um pouco sobre os programas do Brasil. E também utilizamos o Lean Startup para programas de inovação corporativa, tanto com equipes internas de empresas, como nossos programas com a Bosch, com a Caterpillar e com a HP, como para inovação aberta, que é o exemplo do programa da Intel. Então, no programa da Intel, foi a inovação aberta porque a Intel trouxe startups de fora para utilizar a tecnologia da Intel em produtos que essas startups estavam elaborando especificamente focados em wearables, né? Tecnologia que você pode vestir, digamos. E já que nós temos um público aqui de mídia, televisão, vale mencionar que esse programa que nós fizemos com a Intel foi televisionado num programa chamado America's Greatest Makers, que é um programa dos produtores do Shark Tank, Survivor e The Voice. Então, foi uma experiência ótima para a equipe aqui de Berkeley. Então, esse é o exemplo de inovação aberta com a Intel, utilizando o Lean Startup.
Nós temos exemplo mais recente também da Bosch, que virou um estudo de caso, que acaba de ser publicado. É um programa de inovação com equipes internas da Bosch, global, foi iniciado por Berkeley e foi levado adiante pela consultoria Hypershift, que é a consultoria do professor André Marquis, que participou comigo do programa de Berkeley no Brasil. E o programa da Bosch usa o mesmo conceito que nós usamos para startups. O mesmo processo acelerado e também esse conceito de que é importante começar com várias ideias e depois ir filtrando essas ideias ao longo de fases, para você chegar, no final, somente com as ideias de maior potencial econômico. Mas é importante ter um input de ideias e equipes muito grande, porque você nunca sabe quais as equipes que vão ter sucesso. E é o próprio processo que vai selecionando os projetos mais promissores, as equipes mais promissoras. Não são os professores. Eu não chego e digo, não, essa aqui não vai dar certo nunca, essa é ótima, porque eu vou quase sempre estar errado. É muito difícil prever, porque depende muito da aceitação da ideia, depende muito dos participantes da equipe. Então, o próximo processo vai filtrando e selecionando as equipes. Então, esse processo de validação é feito em várias fases e são vários pontos de validação. Será que o segmento de cliente está correto? Será que nós temos os must-haves, certo? Os must-haves é quando você menciona uma ideia para um cliente e o cliente fala, é isso, eu tenho que ter esse negócio. Então, você tem que ver o brilho nos olhos do cliente. Outros pontos de validação, oportunidade grande o suficiente, viabilidade técnica, processo de vendas escalável, está alinhado com a estratégia da empresa, a equipe é certa, o modelo de negócios é bom, é replicável, escalável, rentável. Então, o programa Bosch usou esse mesmo tipo de metodologia que nós usamos para o Lean Startup. E aqui alguns resultados. Então, o principal é acelerar a inovação, para levar as ideias, para avaliar um número maior de ideias e levar essas ideias ao mercado mais rapidamente. Então, eles passaram de 10 a 200 equipes globais trabalhando em ideias de inovação e que realizaram mais de 20 mil entrevistas com clientes. Redução do tempo de comercialização em 3 vezes, com base nessa metodologia, com ganhos de eficiência, uma economia muito grande em termos de investimentos tradicionais de inovação, e esse é um programa global administrado somente por 4 pessoas, para você ver como é um programa também escalável. E esse programa contribuiu para uma mudança cultural dentro da Bosch. Existe foi adotada em toda a empresa essa cultura de inovação rápida e cultura também de fail fast, que as próprias equipes sabem que chegam a um ponto que elas próprias decidem sair de uma fase porque elas veem que não tem a ideia deles ou delas não teve tração com clientes, com o mercado. Então, isso é uma transformação cultural importante. E 97% dos participantes recomendaram a metodologia. Então, são resultados assim concretos que nós vemos tanto nos nossos programas acadêmicos, universidades, equipes de alunos, startups de alunos, mas também em programas empresariais. E o professor Marquis, que é da consultoria Hypershift, ele também tem toda uma infraestrutura tecnológica de acompanhamento de equipes, um software para acompanhar e ajustar o programa, o processo dentro das empresas. Então, voltando ao Brasil, com base nessa experiência com empresas, mas também com startups aqui nos Estados Unidos e outros países, nós resolvemos lançar o programa Lean Startup no Brasil, a nossa pequena contribuição para o ecossistema, que a gente, para treinamento de equipes, mas também para semear isso no ecossistema para que a metodologia pudesse ser replicada. Esse aqui é o nosso programa em Florianópolis, em parceria com a Universidade Estadual
de Santa Catarina, a Escola de Administração UDESC e ESAG, sala cheia, várias equipes excelentes, nós tivemos 20 startups, 5 equipes empresariais, então foi interessante, nós tivemos grandes empresas que participaram do programa com equipes de inovação que estavam prospectando um novo negócio para a empresa, uma nova área, um novo software, um novo campo de atuação. Então, tivemos também participação empresarial, mentores, 5 professores que nós treinamos que até hoje replicam os programas, 100 alunos e investidores. E hoje eu recebi uma mensagem do professor Reinaldo, de Santa Catarina, ele disse o seguinte, que o programa, hoje foi uma coincidência, o programa teve um impacto gigantesco, o nosso curso de graduação em administração foi completamente reestruturado, e agora os 2 últimos anos são em grande parte voltado para o Lean Startup e estruturação de novos negócios com a metodologia de Berkeley no coração de todo o processo. Então, ficamos muito contentes de ver isso, porque a nossa ideia era justamente de treinar os treinadores para que isso realmente fosse escalável. Contamos com o apoio de vários parceiros, ali a Fundação 7, que vocês podem conhecer, a CAT, Softplan, e financiamento do governo dos Estados Unidos, foi aprovado pelo governo Obama, naquela época, o financiamento inicial. E fizemos também um segundo programa no Rio de Janeiro, no Compacto Tecnológico da UFRJ, de onde participaram 28 startups, uma equipe empresarial, 20 mentores, 10 professores que continuam replicando o programa e com os nossos vários parceiros. Aqui, cobertura na mídia, tivemos vídeos sobre o programa. E chegando ao último slide, conclusão e próximos passos, né? Acho que algumas conclusões da apresentação. Primeiro é que o ecossistema do Brasil passou por uma evolução, ou está passando por uma evolução muito rápida, o ecossistema de inovação. Então, é importante pensar na estratégia da sua empresa, na estratégia de engajamento da sua empresa com o ecossistema. Número 2, o Lean Startup, como mencionamos, ele é um processo que acelera a inovação, então vale pensar como ele poderia ajudar a sua empresa com equipes de inovação internas ou inovação aberta, com startups vindas de fora, com parceiros externos e outros. E terceiro, o próximo passo é que em 2021 nós esperamos recebê-los em Berkeley. Nós temos MBAs e outros programas acadêmicos, programas executivos de curta duração e programas customizados de inovação corporativa, incluindo o Startup, o Lean Startup. E um quarto próximo passo, aqui estamos chegando próximo do Natal, de Hanukkah, então lembrem-se das compras de Natal para a família e gostaríamos de sugerir os livros como excelentes presentes de Natal, Global Clusters of Innovation, publicado em 2015, disponível na Amazon, Banda Larga no Brasil, outro livro muito interessante, e que nós vamos lançar uma nova edição do Global Clusters no ano que vem e esperamos contar mais histórias interessantes sobre o ecossistema, inclusive esse capítulo sobre a evolução recente no Brasil, do qual nós apresentamos dados preliminares. E aqui deixando somente alguns contatos, o meu e-mail, fiquem à vontade para mandar uma mensagem. No Google vocês podem buscar Berkeley Educação Executiva, para programas executivos de curta duração e programas customizados para empresas, então nós colaboramos em projetos empresariais, e o link do Hypershift, que é do professor André Marquis, que colaborou conosco no programa do Brasil. O Marquis é excepcional, e ele atua em Berkeley, e ele também tem uma consultoria própria focada em Lean Startup para empresas, chamada Hypershift. Então, são 3 contatos, e não sei se temos muito tempo, mas eu espero que tenha sido interessante, pessoal, e fico à disposição para algumas poucas perguntas. Na verdade, eu posso ficar aqui o tempo que for necessário, então eu deixo a critério de vocês quanto tempo nós
deixamos disponível para perguntas e respostas. Excelente, professor, muito obrigado. Foi uma exposição maravilhosa, acho que muito inspirador para todo mundo que está aqui. Vou puxar aqui a primeira pergunta que a produção está passando para a gente. A primeira veio do Sérgio Santoro, da Record TV, e ele pergunta: se a maioria das inovações vem dos empregados, como deve ser o ambiente das empresas de forma a aproveitar as ideias geradas? Então, esse é um estudo de 2006, né? Então, o primeiro passo é validar se ainda existe, se essa relação ela ainda existe, com os funcionários sendo o número 1 ali. Mas eu acho que os funcionários são uma fonte muito importante de inovação para as empresas. Eu me lembro de uma palestra do ex-CEO da Procter & Gamble, dizendo que uma grande inovação deles para um novo shampoo, era um produto desse gênero de shampoo, veio de alguém do departamento de contabilidade da empresa, para vocês verem. Então, é importante envolver os empresários, porque os funcionários, muitas vezes têm contato com os clientes, contato contínuo com os clientes, entendem um pouco a dinâmica, conhecem bem o produto, tem um incentivo que a empresa tenha sucesso, e existem vários métodos de envolvimento de funcionários. Eu acho que não existe assim um método que é o melhor de todos, né? Mas tem métodos como o Itaú utilizava. Nós tivemos várias reuniões com o grupo de inovação do Itaú, em que eles reuniam, estruturavam equipes internas para justamente servir para conduzir essas ideias dos funcionários da empresa até possíveis projetos. Então, é um processo assim, mais estruturado de captação de ideias e de evolução dessas ideias com equipes internas, equipes multidisciplinares, com pessoas vindas de departamentos diferentes. Então, esse é um processo muito interessante do Itaú. Pode ser coisas simples como uma diretriz cultural, que os comentários estão sempre bem-vindos e que existem esses fóruns online, offline, para contribuir com comentários. Então, o próprio incentivo à contribuição, acho que é uma parte cultural importante. E aí, o mecanismo, podem ser mecanismos diferentes, caixinha de sugestões, como existia no passado, né? Ou uma caixinha de sugestões virtuais, um fórum online. Hoje existem também várias ferramentas como o Slack, que podem ser utilizadas para captar o input, a visão dos funcionários, de parceiros e de outros. Então, assim, existem vários mecanismos. Eu acho que é importante ter essa cultura essa compreensão que o input, a contribuição dos funcionários é importante e que devem, então, procurar mecanismos mais apropriados para captar esse input. Não só de funcionários, mas também, como aquele slide inicial colocou, de clientes, de parceiros da academia. Eu acho que outro exemplo é a Natura. A Natura sempre contribuições dos funcionários, mas ela também busca ideias fora da empresa. Ela tem relacionamentos de inovação aberta com universidades, com outros parceiros. Então, eu acho que as ideias podem vir de todos esses canais, funcionários, de dentro, de fora, clientes, parceiros, e é importante ter um mecanismo para não perder isso, sejam ideias vindas de dentro ou fomentar essa interação para trazer ideias de fora. Então, espero que eu tenha respondido a pergunta, Daniel. Daniel teve uma pequena queda, está voltando aqui pelo 4G. Ok. Mas acho que sim, acho que com certeza respondeu. Tem uma outra aqui na agulha, professor, sobre a relação
entre crise econômica e a demanda por inovação nas indústrias, né? E aí, de uma forma geral, está bem ampla. A gente pode também ficar em cima ali do gráfico que foi mostrado durante a apresentação. Certo. Existe esse ser mais criativo nas horas, né, de necessidade, na hora que o caixa está apertando, né, que você tem uma questão que você tem que fazer com menos, ou isso ou não existe essa relação, né? Então, a crise econômica aumenta a demanda por inovação? Essa é a pergunta. É uma boa questão, é um pouco filosófica, mas é muito interessante. Eu acho que o primeiro ponto, voltando ao ponto atrás, é que primeiro que houve um crescimento do ecossistema apesar da crise econômica. Então, esse crescimento aconteceu em parte pela evolução das instituições do capital, mas também pela própria demanda das empresas para novas ferramentas para se tornarem mais produtivas. Então, nós hoje em dia é muito mais fácil você efetuar pagamentos online, é muito mais fácil você digitalizar o processo de interação com clientes usando plataformas como a Salesforce, a Zendesk. Tem empresas de venture capital como a Bricks, que elas justamente procuram aumentar a eficiência, usar tecnologia para aumentar a eficiência dos pequenos e médios negócios. Então, a eBricks investe em startups focadas na eficiência de negócios. Então, por um lado, você vê que a evolução do setor de tecnologia vem a buscar soluções para esses problemas que nós sempre tivemos no Brasil, de baixa escala, falta de eficiência, de ter algumas empresas muito bem administradas e outras sem recursos para realizar uma boa administração. Então, essas ferramentas online, seja de contabilidade financeira, RH, pagamentos, ajuda muito na eficiência das empresas. E eu acho que, numa época de crise, é importante buscar... É difícil investir, mas é importante, ao mesmo tempo, buscar novas tecnologias e pequenos investimentos onde você pode ter esse ganho de produtividade. Professor, eu queria te parabenizar, antes de mais nada, pela apresentação, pelo estudo aí, foi muito interessante. E tenho mais uma dúvida aqui, né? Imaginando-se que pequenas empresas ou médias empresas, né, que eventualmente já estejam estabilizadas, já passaram por esse ponto de startup, mas e querem criar esse conceito, uma cultura de Lean Startup dentro dela, né? Qual é o melhor caminho? Qual é a sua sugestão para essas empresas que querem adotar essa cultura, mas não são grandes o suficientes e nem pequenas o suficiente para ter esse tipo de cultura internamente? Certo. Eu acho que é difícil sugerir um modelo específico. Eu acho que você tem muita inovação nas startups, porque a startup é sobre a ideia nova, né? A tecnologia nova que vai replace, né? Como é que fala replace em português? Vai substituir tecnologias antigas. Então, a Nubank está tentando substituir coisas que existiam no setor financeiro. A PayPal, a Mercado Pago estão tentando substituir o boleto, né? Coisas antigas. Então, as startups são todas sobre inovação. As empresas grandes, que têm, como Itaú, etc., que têm um caixa, têm recursos também para investir em inovação, podem, como eu mencionei, organizar grupos de inovação, ou ter estruturar processos e atividades para procurar novas fontes de inovação. As empresas que estão pequenas e médias sempre tem esse conflito entre operações gerar caixa e procurar novas ideias, procurar novos mercados. Mas eu acho que o Lean Startup, ele, então,
é uma solução muito boa para empresas que não têm tantos recursos, utilizar essa metodologia, porque o Lean Startup, ele justamente reduz a quantidade de investimento necessário para você prospectar e validar uma ideia nova. Então, em vez então, a lógica tem que ser invertida. Em vez de, somos uma empresa média, vamos tentar entrar no mercado de real estate, né? Então, a gente vai montar esse software, passar 6 meses montando isso, para ver se lá no final vai vender ou não, para a gente expandir para essa nova área. Então, o Lean Startup, ele inverte essa lógica. Então, o primeiro, você pode organizar uma equipe pequena da empresa que vai prospectar o cliente e mercado para ver se isso é uma boa ideia antes de começar a programar a solução. Então, a ideia, eu acho que ela se aplica bem a empresas com poucos recursos, de você tentar prospectar vários conceitos e com custo muito pequeno e rapidamente. Você valida isso em 3 meses. Vale a pena continuar ou não? Então, nós tivemos justamente a participação em alguns dos programas do Brasil de uma empresa relativamente grande, mas algumas de médio porte. Então, foi interessante, porque elas passaram justamente por esse processo e perceberam que não é necessário você dedicar uma receita muito grande, mas somente para inovação, para projetos de inovação, mas somente tentar reformular como isso é feito. Então, é o exemplo também da Bosch, que conseguiu reduzir o orçamento de inovação de forma muito significativa com a utilização da metodologia Lean. E eu acho que, só complementando uma longa resposta, eu acho que todas as empresas têm, de tamanho médio ou maduras, têm esses 2 lados, né? Um lado operacional de seguir gerando caixa e um lado de inovação. Então, tem um ex-professor de Berkeley, o Tushman, que ele tem esse conceito de organização ambidestra, de você de chutar com o pé direito e chutar com o pé esquerdo. Então, o pé direito são aquelas coisas que estão sempre, que geram caixa, que são o core, a parte central do negócio, mas com o pé esquerdo você vai testando algumas coisas ao mesmo tempo, né? E depois você tenta integrar o que deu certo para gerar caixa para as empresas. Então, eu espero que... ótima pergunta, e eu espero que tenha respondido, e eu imagino que outros participantes, outros professores também podem oferecer perspectivas adicionais. Uma última aqui do meu lado, Flávio, que é uma questão que sempre surge, né? A gente fala de inovação e o mundo de startups ele fica muito conectado à tecnologia, né? E como o Joy Ito, do Media Lab, comenta, a tecnologia é tudo que foi inventado depois que aquela geração nasceu, né? Certo, pois é. Interessante. Então, ele associa muito, assim, da gente pensar em software, né? Da gente pensar só no tech, né? Raiz aqui de software. Uhum. Como é que, na sua escola, né, vocês avaliam o poder do business innovation, né? Assim, de você trabalhar num nicho diferente, com as mesmas tecnologias, né? Mas é muito mais no produto, inovação em produto, posicionamento. Porque às vezes não tem tanto o mesmo glamour, a gente faz isso no dia a dia sem perceber, né? Mas eu queria ver, assim, tech innovation, business innovation, product innovation, como é que elas andam juntas, têm a mesma força? Como é que vocês encaram esse assunto? Estou aqui tomando algumas notas. Ótimo. Mas é um pouco nesse sentido de inovação não é só tecnologia, né? A gente tem inovação em produto, inovação em business. Como a gente escala e o que você tem visto aí na indústria, se você puder compartilhar com a gente. Excelente pergunta, Marcelo. Então, eu acho que é importante colocar que existem vários tipos de inovação. E em outra palestra que eu dou, a gente fala um pouco mais sobre isso. Então, você pode ter uma
inovação tecnológica que vai substituir um modo de pagamento antigo por um novo. Você pode ter uma inovação no modelo de negócios, vender de uma nova maneira, ou posicionar o produto de nova maneira. Então, tivemos aí algumas... por exemplo, uma revolução de modelo de negócio para um produto convencional. A empresa Hilti, que é uma empresa de ferramentas para construção, ela sacou que um modelo de negócio interessante seria, em vez de vender ferramentas, alugar ferramentas. Então, aí você tem um produto tradicional e um modelo de negócio novo para esse produto. Então, você tem inovação de modelo de negócio, inovação tecnológica, inovação de produto, e inovação pode ser também na própria operação da empresa, ou relacionamento com o cliente, processo de relacionamento com o cliente. Pode ter vários tipos de inovação, todos eles são relevantes, não é só entrar no novo mercado, lançar um novo produto, todos eles são relevantes. Eu acho que você perguntou, Marcelo, como que a gente pensa sobre isso e o que tem de comum tudo isso? Eu acho que eu vou colocar o que tem de comum tudo isso é o design thinking. Porque o design thinking, ele faz uma parte integral do Lean Startup, de você ter essa interação com o cliente, de perguntar para o cliente, não só, você gosta dessa ideia ou não. Não é assim. Nossa interação com o cliente é perguntar para o cliente como é que é o dia a dia, como que ele soluciona esse tipo de problema no dia a dia. Fala um pouco de como a sua empresa opera, por exemplo. Então, para você entender quais são as necessidades, quais são as lacunas, quais são os must-haves, né? Mesma coisa, e isso é um conceito que vem do Product Innovation. Então, quando nós falamos de Product Innovation aqui, a professora Sarah Beckman, por exemplo, a grande parte do curso dela é sobre esse aspecto de Design Thinking e validação do produto, desenvolvimento do produto com essa ótica de Design Thinking. Então, eu acho que se você está pensando em operações, como que você vai inovar a operação da sua empresa, tanto a operação interna, os processos internos, como os processos de interação entre a empresa e os clientes. Também passa por um processo de design thinking. Como que é o meu relacionamento com o cliente, quais são os meus touch points, né, pontos de contato com o cliente, como é que é essa experiência do cliente, como que eu consigo transformar essa experiência com o cliente, esse processo do cliente. Então, eu acho que o denominador comum desses diversos tipos de inovação é essa ótica, esse embasamento no design thinking. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Ótimas perguntas. Professor, tem mais uma pergunta aqui, feita por José Carlos Aronchi. As empresas de mídia, em geral, no Brasil, não apresentam a mesma velocidade para implementar a inovação, quando a gente compara com outros segmentos, né? As empresas o audiovisual... mídia, né? Certo. Isso, as empresas de mídia não apresentam a mesma velocidade para implementar a inovação comparado a outros segmentos. Uhum. O audiovisual tem tido a mesma performance do que outros segmentos de negócio para buscar inovações e aplicar com as equipes internas? Pergunta específica do segmento de mídia e do audiovisual. Eu acho que essa é uma pergunta para os especialistas no segmento de mídia e audiovisual, né? Minha experiência é principalmente como telespectador, digamos. Mas eu acho que eu procurei provocar um pouquinho com esses conceitos, né? Esses conceitos de que a inovação pode vir de várias partes dos funcionários, não só dentro da empresa, mas de fora dos clientes. Esse é um conceito, as fontes de inovação.
o segundo conceito é esse conceito de design thinking. E eu acho que ele se aplica a todos os setores, né? Eu acho que o setor de audiovisual é importante ter esse pensamento de design thinking em relação ao relacionamento com o cliente, às necessidades do cliente, também em termos de processos internos, é importante ter o design thinking. E um terceiro conceito que nós mencionamos é o Lean Startup. Então, eu acho que isso também se aplica a todas as indústrias, incluindo mídia, de tentar começar com várias ideias, que é uma premissa importante do Lean Startup, e filtrando, validando essas ideias com clientes, e depois ir filtrando para chegar a novas maneiras de novos produtos, novas maneiras de operar, novos negócios. Então, eu acho que o Steve Blank, ele conta, eu passei pelo treinamento oficial do Steve Blank em 2015. Eu tive um treinamento intensivo com ele para o Lean Startup, e depois eu participei durante um semestre no curso dele, então aprendi fazendo. E o Steve, ele conta histórias que ele senta no restaurante, conversa com o dono do restaurante, que tem uma ideia nova, e ele conversa sobre exatamente os mesmos conceitos com o dono do restaurante que ele conversa com uma empresa de alta tecnologia, em termos de metodologia Lean rápida, em termos do Customer Discovery, processo de descoberta do cliente, que é parte do Lean Startup. O Lean Startup tem esse pilar que é de Design Thinking e um pilar de Customer Discovery, de entender as necessidades do cliente, entender a motivação do cliente, a experiência do cliente. Então, o Steve, ele conta essa história justamente para enfatizar que esses tipos de abordagem Lean, Customer Discovery, Design Thinking, são abordagens que podem ser utilizadas com ajustes em todos os setores, né? E compreendendo que cada setor tem as suas especificidades. Então, especificidades do setor de mídia, eu não sou um especialista, eu conheço melhor outros setores, TI, tecnologia, um pouco de agricultura. Então, quando eu fui mentor do curso do Steve Blank, ele me colocou para ser mentor de equipes que trabalhavam dentro desses setores. Então, o conhecimento setorial, portanto, é importante também. Tentar adaptar essas metodologias, essas ferramentas, mas também com conhecimento das especificidades do setor. Então, isso é uma área que, na verdade, eu acho que nós fizemos até alguns ajustes no nosso curso de Lean Startup para incluir mais material específico ao setor, seja setor de saúde, seja tecnologia, seja telecomunicações. Então, eu sei que eu não respondi exatamente a pergunta, mas eu quero só estimular, provocar um pouco que esses conceitos podem ser adaptados para vários tipos de setores e atividades. Só ajudando aí na resposta também, especificamente do setor de mídia, né, que a gente acompanha e a gente vê, eu sinto que o gap de inovação e de colocar essas ferramentas na prática tem diminuído. Uhum. E uma coisa interessante que tem acontecido com o mercado Latam, né, e Brasil principalmente, é que a gente tem dado saltos de inovações que foram inovações trampolim. Então, a gente entra na inovação no momento que o mundo está maduro, já amadureceu aquela inovação, a gente entra como inovação. Uhum. Como é o streaming, por exemplo, no Brasil, que está acontecendo esse movimento hoje, a gente falou no meu painel mais cedo. Então, exato. Eu acho que a gente esperava mais. Assim, antigamente, demorava mais, o mercado vinha muito maduro para cá, e aqui era quase que um business harvest, né? Tipo,
harness só de profits, né? De ganhos. Eu acho que hoje a gente tem um benefício no Brasil, e aí falando especificamente do Brasil, de olhar o que foi feito de uma forma até imatura, né, naquele momento da explosão, da divergência de várias empresas fazendo a mesma coisa, tal, não sei o quê, e a gente entrar no afunilamento, né, na convergência. A gente não... Antes da maturidade, que a gente ainda está, né, e aí, como indústria como um todo, né, hoje, por exemplo, a Discovery lançou nos Estados Unidos o Discovery Plus. Então, está todo mundo nesse mercado, e a gente está no mercado também de streaming. Então, eu acho que a gente... duas coisas. Uma, o gap está menor para o audiovisual, para a inovação. Eu acho que as tecnologias estão... Tecnologias, ambientes, consumo, hábitos de consumo estão mais próximos do que o mundo tem. E, ao mesmo tempo, a gente tem a oportunidade de olhar o que o mundo fez de forma prematura e fazer um leapfrog, né? Dar um pulo de aprendizado. Então, essa é a minha opinião hoje no mercado de audiovisual e mídia, em relação à inovação. Marcelo, ótimas colocações. Eu estava até anotando algumas coisas aqui enquanto você estava falando. Eu concordo. Então, é um setor que está em transformação com o streaming, né? Em transformação muito, muito rápida, com competição global, inclusive do Netflix, que é uma empresa de Silicon Valley, que é uma das empresas que teve uma transformação inacreditável, né? Que era uma empresa que mandava DVD pelo correio e se transformou numa empresa de streaming e de produção de conteúdo, né? Impressionante. Mas, então, essa tendência é uma tendência muito rápida e muito importante, né? Que vem de outros países e rapidamente entrou no Brasil. Eu acho que esse processo aconteceu também em vários outros setores no Brasil. Durante os últimos 10 anos, e-commerce cresceu rapidamente no mundo, com a Amazon, com várias outras, e entrou rapidamente no Brasil, né? E, no momento inicial, tinham muitas empresas que eram empresas copycat, que a gente chama. Empresas que copiavam uma tecnologia e lançavam rapidamente no mercado nacional. As empresas que acabaram tendo a maior tração, o maior sucesso, foram... No Brasil, não foi, por exemplo, a Mercado Livre. Não foram empresas de fora. O Mercado Livre, que é uma empresa da Argentina, mas a maior parte da operação no Brasil, ela trouxe essa inovação, que era o e-commerce, mas o importante é que ela fez várias adaptações ao mercado brasileiro. Ela adaptou várias modalidades de compra, comunidades de vendedores, ela introduziu o sistema de pagamento, o sistema de logística, agora o sistema de financiamento. Então, ela percebeu que não era suficiente você só trazer um modelo de negócios para o Brasil, mas que era importante você pegar aquele modelo de negócios e adaptar ao mercado, adaptar aos costumes, aos clientes, a logística, a dificuldade de pagamentos, a questões de segurança digital. Então, é uma estratégia que tem sucedido muito bem, e outras empresas também passaram, em vez de copiar cegamente, passaram por esse processo de adaptação. Outra oportunidade que a gente sempre enfatiza no startup para evitar, especialmente para empresas de menor porte, procurar o seu nicho, evitar uma competição com o Google, com uma Netflix, com o YouTube, com outros, e procurar talvez um nicho de mercado, conhecendo bem o mercado brasileiro, onde você tem uma escala grande o suficiente, uma atração, onde você tem um conhecimento daquele mercado. Então, eu acho que existem sempre oportunidades e, na verdade, grande parte das empresas investidas pelas empresas de venture capital, pela Monax e BRICS e outras, elas procuram justamente
esse caminho. Não competir diretamente com uma Microsoft, com uma Netflix, mas procurar aquele espaço dentro do mercado do Brasil, oferecer um produto customizado, seja pelo conteúdo, seja pelo modo de pagamento, pode ser por causa de... ou outros modos de customização, e procurar aquele nicho, either B2C ou B2B, que seja interessante, ou onde você tem uma necessidade, um problema, um gap, né? Então, eu acho que o mesmo tipo de enfoque pode ser relevante para o setor de mídia e audiovisual. Tentar evitar competição direta, e tentar não copiar cegamente, mas adaptar o produto ao cliente, ao mercado local, como fez a Mercado Livre, e procurar o seu melhor nicho de atuação. Então, mesmo não conhecendo especificamente a história do setor, nos últimos 10 anos, pelo trabalho de Berkeley, eu tenho acompanhado essa evolução das startups no Brasil. Então, eu estou tentando passar algumas tendências que eu tenho visto, inclusive nas startups que tiveram sucesso nos últimos anos. Excelentes perguntas. Eu continuo à disposição aqui, como estamos de tempo. A gente está, infelizmente, se endereçando aqui ao final, professor. Eu queria só aproveitar a oportunidade de passar por uma última pergunta, e a gente encerra, e logo depois a gente endereça as demais aí por e-mail. Como está muito interessante, as perguntas estão se proliferando aqui, então eu vou trazer uma do PH, é uma pergunta diretamente a ti, e ela diz o seguinte, ela pergunta: professor, em sua conexão com o Brasil, o senhor endereça o paradoxo da prosperidade, onde a inovação pode mudar o país e tirá-lo da pobreza, fomentando o empreendedorismo e criando mercados? Na verdade, a curiosidade é sobre a sua conexão forte com o Brasil, mesmo estando há tanto tempo nos Estados Unidos, com uma carreira de tanto sucesso. Muito obrigado, PH, pela pergunta. Eu moro aqui há muito tempo, né, nos Estados Unidos, e sempre procuro oferecer alguma contribuição para o Brasil. Acho que isso é muito importante, tendo crescido no Brasil, tendo família lá, tendo tido toda essa experiência, quando eu era criança, de enxergar a desigualdade, a pobreza e os problemas que existem no Brasil, né? E eu acho que eu sempre procuro contribuir de alguma forma. Eu acho que uma contribuição importante é a aproximação entre a universidade e o Brasil. Então, eu tenho participado de vários programas acadêmicos e do Lean Startup e outros, procurando trazer a universidade e fomentar conexões com o Brasil e com o ecossistema de inovação. Então, por exemplo, eu tenho conversado com o BNDES. O BNDES, nós temos contato com eles há vários anos, e eles têm um programa de startup chamado Garagem, e que na próxima edição do Garagem, ele vai estar muito mais focado em impacto social e ambiental. Então, eu acho que o BNDES percebeu que o setor for profit, né, está bem encaminhado no Brasil, que nós temos muitos investidores no setor, nós temos muitas aceleradoras focadas mais no setor, digamos assim, for profit, empresarial, de lucro. E o BNDES decidiu que precisa dar um apoio maior ao setor social e ao empreendedorismo social. E eu acho que o empreendedorismo tem, sim, um papel importante na redução de algumas desigualdades e de pobreza. Então, exemplos específicos. Uma das questões importantes no Brasil e vários países em desenvolvimento
é o acesso a serviços financeiros. Então, hoje nós temos várias fintechs, Nubank, Creditas e outras, incluindo fintechs que especializadas em serviços financeiros para a população menos favorecida, que até hoje não tiveram acesso a serviços financeiros. Então, esse é um exemplo bem concreto, e eu acho que é uma área onde nós, pelo tamanho do fintech e pela atração do fintech no Brasil, eu acho que é uma área que a gente pode evoluir, que o ecossistema de inovação vai oferecer uma contribuição no curto prazo, no curto e médio prazo, para tentar melhorar algumas dessas desigualdades. Eu acho que outras futuras podem ser no setor de educação, com certeza no setor de saúde. Eu acho existem também startups de impacto social voltadas à participação dos cidadãos no processo político, que eu acho que é importante. Isso também existe aqui nos Estados Unidos. Eu acho que quando você tem uma participação mais forte dentro do processo político, você pode ter uma voz mais alta, mais ativa, reivindicar, mudar as prioridades. Eu acho que o papel do governo é importante num ambiente onde você tem muita desigualdade e pobreza, e eu acho que a participação política é importante dentro desse processo, e a tecnologia pode ajudar também na participação política. E eu acho que, de modo geral, há muito tempo existe um setor de non-profits, setor de ONGs, organizações sem fins lucrativos, muito forte no Brasil, com várias instituições conhecidas, com atuação há muito tempo, seja em programas ambientais, sociais, Fome Zero. E o que está acontecendo é que esse setor de ONGs no Brasil está semeando um setor de startups de impacto social. Então, no próprio APL de São Paulo, no próprio cluster de São Paulo, você tem várias organizações aceleradoras, investidores, voltados especificamente a startups de impacto social. E eu acho que essa é uma evolução importante. A gente ainda... essas startups vão precisar ganhar uma escala e ter sucesso para realmente ter um impacto. Então, eu acho que isso pode sim ajudar a compartilhar um pouco mais a prosperidade do país, combater todos esses problemas que nós temos. E eu acho que as próprias startups com fins de lucro, digamos assim, uma Nubank e outras, também podem ter um impacto positivo no acesso a serviços financeiros, no acesso à educação, acesso à saúde. Então, essa é a nossa esperança. Aqui em Berkeley, só finalizando, eu ensino numa escola de administração, mas é uma escola de administração com uma cultura um pouco diferente. Nós temos vários princípios e um dos princípios é beyond yourself, além de si próprio. Então, esse princípio quer dizer que durante a sua carreira é importante você procurar não só o seu sucesso financeiro, o seu sucesso pessoal, mas também procurar ter um impacto positivo na sua empresa, na sua comunidade, no seu país de origem. Nós temos muitos alunos estrangeiros. E, então, isso é uma coisa que nós levamos muito a sério em todos os nossos cursos, pensar sobre o impacto dos negócios no ambiente social, ambiental. E para mim, pessoalmente, voltando à pergunta da PH, é muito gratificante, muito importante, tendo crescido no Brasil, conhecendo todos os problemas, poder dar uma contribuição, por menor que seja, com ajuda, com apoio a startups, com a disseminação do nosso programa em diferentes universidades, com a colaboração
que nós temos com o BNDES, com outras instituições no Brasil, abrindo canais de comunicação com a universidade e também participando do evento de hoje, que é mais uma oportunidade de reforçar essa minha conexão pessoal com o Brasil e reforçar essa conexão da Universidade de Berkeley com o Brasil. Excelente, professor. Muito obrigado pelo conteúdo, por tudo que você trouxe para a gente aqui, pelas respostas às perguntas também. Te agradecer no nome da SESC, também agradecer aos colegas aqui, o Hugo, o Marcelo, que a gente dividiu esse dia de hoje. E queria voltar para a Lívia. Muito obrigada a todos os participantes, curadores. Chegamos ao final da programação de hoje, desse dia, o poder da inovação, debates tão importantes para todos nós. Bom,